E a Rocket Lab destruiu o próprio tanque do seu mais novo foguete. E você tem que entender por que que isso é bom. Por incrível que pareça, pode parecer estranho, mas neste nível do projeto Neutron, explodir o tanque é uma coisa útil e muito necessária. O exemplo que a gente dá é o seguinte: se eu te desse uma bexiga e falasse para você, assopra essa bexiga, e eu quero que você estoure ela, mas antes de você assoprar, eu quero que você me diga qual vai ser o volume de ar que você vai pôr e qual vai ser a pressão que você vai ter lá dentro antes dela estourar. Você fala, mas sei lá, cara, não sei. Como é que eu vou saber isso? Né? Como é que eu vou descobrir isso? Só tem um jeito, infelizmente, que é o método destrutivo. Então o que que eles fazem? Eles pegaram esse tanque de oxigênio, o tanque do estágio superior do nêutron, tá bom? Que é este tanque aqui, e preencheram ele com nitrogênio líquido. Então eles preenchem um tanque de fibra de carbono extremamente bem feito, por sinal, tá? Esse é o grande trabalho da Rocket Lab, é fazer estruturas com fibra de carbono com grande resistência. E eles fazem esse preenchimento e começam a pressurizar. Aí pressuriza até o nível que eles acreditam que seja o nível de voo, ou seja, 7 atmosferas, 8 atmosferas. E beleza, tranquilo. Como eles não vão utilizar esse tanque para mais nada que não seja testes, chega uma hora que eles estressam todos os testes que eles precisam de saber se o reabastecimento é possível, ou seja, desabastece, abastece, fica nesse ciclo e pressuriza, fica vendo se não tem fadiga de material e por aí vai. Esses tipos de testes são ok. Tem uma hora que eles fazem o teste realmente vamos ver, do vai ou racha. Eles vão lá e pressurizam o tanque até ele romper. Isso geralmente é com muito esforço. Tá bom? E isso foi o que a gente viu que aconteceu nos últimos dias. Tá certo? Eu não fiz o vídeo antes, porque eu estava internado no hospital e eu tive um problema de saúde bem sério. Então não deu para falar antes, eu falei só no Twitter. Mas a gente viu esse tanque explodindo. Você vê que é uma imagem bastante chocante, né? Tem um monte de condensação de ar ali. O nitrogênio líquido perde temperatura rápido, condensa o ar e forma toda essa nuvem, né? Isso não causa danos nenhuns ali, né? Nenhum dano bastante evidente, nem nas estruturas ao redor, porque por mais que seja bastante, você vê que ele dispersa rapidinho, né? E também nitrogênio é um gás muito perigoso porque ele nem está no ar, imagina, só tem 78% de nitrogênio no ar. É mais pelo realmente choque térmico. Isso ajuda a empresa a entender os limites estruturais do tanque. Por quê? Durante o voo, ou mesmo durante o abastecimento, as condições podem não ser as ideais, podem acontecer coisas que não estão no controle do pessoal da missão, do diretor de lançamento, das equipes. Então vamos supor que você comece a injetar ali o propelente. Ainda mais o nitrogênio explode, né? Mas o propelente explode. O oxigênio líquido, você pode ter um baita estrago também com oxigênio líquido, mesmo uma quantidade pequena de propelente ali, de combustível sendo misturado. E aí você tem por algum motivo, alguma parte ali acaba esquentando mais do que deveria, ou você tem uma gradiente de temperatura que acaba atingindo alguma parte do tanque por um determinado motivo, ou seja, um motivo que você não sabe, justamente porque você não consegue controlar todas essas variáveis. Tá? Então, o tanque tem que ser capaz de ele aguentar uma grande pressurização a uma velocidade rápida. O que é uma explosão? Na prática, é uma pressurização muito rápida de determinado gás dentro de um container, dentro de um vaso de pressão, que é isso que eles simulam aqui. Ou seja, você aumenta a pressão, até uma hora que a própria estrutura não consegue mais e colapsa, né? Ela explode. Uma explosão é a mesma coisa, só que muito mais rápido, você tem um tempo muito mais curto. Então a pressão sai de um valor, sei lá, 10 e vai para 300 num espaço muito pequeno. Então se você consegue simular minimamente qual que é o esforço estrutural que essa estrutura aguenta, né? Qual que é o esforço, qual que é a pressão que ela aguenta, isso é uma coisa boa, porque quando você tiver uma situação de lançamento ou de teste com propelente, você fala, opa, pera aí, a temperatura está subindo. A temperatura do propelente está subindo e ele começa a fazer o quê? Aumentar o volume, porque ele começa a gaseificar. Ele começa a sair do estado líquido, começa para o estado gasoso e a pressão começa a subir muito rápido dentro do tanque. Normal, isso é química básica, né? Então você vai ter essa pressurização, só que o cara vai falar, olha, a pressurização que está acontecendo agora, essa pressão que está aumentando, ela é suficiente para estourar o tanque, mas se a gente começar a parar o abastecimento e liberar a pressão,
ela não sobe tão rápido a ponto de explodir a estrutura antes que a gente consiga controlar. É algo complicado, tá? A gente tá entrando aqui na integridade estrutural da parada, mas é para explicar que empresas não vão explodir um negócio desse que custa uma fortuna para fazer, tá bom? À toa. A SpaceX explodiu um tanque já de fibra de carbono com um tamanho gigantesco para justamente entender qual que era o esforço estrutural necessário para isso. Para vocês terem uma ideia, esse tanque do Neutron, perto do tanque que o Starship utilizava, o antigo Starship, no caso o BFR, que era o Big Falcon Rocket, é o pai ali do Starship, umas ideias do Starship, antes dele voar, dele virar o que é hoje, era esse tanque aqui, tá bom? E esse tanque é muito maior que o Neutron. É muito maior que o do Neutron, que já é grande, por sinal. Então, eles não, isso aqui também era feito de fibra de carbono. Ou seja, não vão fazer algo tão caro para ser desperdiçado à toa, a menos que seja realmente importante. E eles fizeram esse teste. É bem legal o vídeo desse teste, por sinal, aqui. Tem o vídeo do teste do tanque, o volume de 1.000 metros cúbicos, 1.200 toneladas de propelente líquido. É muita coisa, olha só. O tanque ele vai e plau, explode. Essa também a câmera deve ter ido pro espaço junto. Tá bom? Então, essa é a explicação de por que explodem tanques, não é à toa, não é feito de modo aleatório, tá bom? Quero saber a sua opinião. Acha que o Neutron não vai conseguir voar em 2024? Porque esse é o plano da Rocket Lab. O que eu acho bastante difícil. Quero saber o que vocês acham também, tá bom?